nos surpreender ou nos emocionar com filmes fantásticos, temos a Disney. E digo isso por causa do recente filme Encanto, que se você já assistiu, sabe que no final não foi tão encantador. Por assim dizer, já que a heroína deste filme ficou sem nenhum poder, apesar de ter salvado sua família. Graças a ela, recuperaram seus poderes. Que injustiça, não acham? Mas não vão tão rápido porque, na verdade, Mirabel sim obteve seu poder. Querem saber qual é? Então continuem assistindo este vídeo. No final do filme, a pequena casa que parecia perdida da família Madrigal conseguiu se reconstruir. E Bruno, que era o excluído da família, conseguiu se reunir e conviver. Tudo parecia um final feliz. Mas a pergunta que surge depois de tudo isso é: por que Mirabel não recebeu seu poder? No final, depois de tudo o que fez pela família, ela merecia 100%. Mas pelo menos eu acredito que Mirabel recebeu seu dom. E não estou necessariamente me referindo a um poder de amizade ou família, embora isso também seja importante. Mais precisamente, acredito que o poder dela tem a ver com uma habilidade autêntica que ninguém mais em sua família possui. Mas para entender bem do que diabo se trata tudo isso, temos que olhar mais de perto todas as pistas que são apresentadas ao longo do filme. Devemos levar em conta que o elemento principal para que tudo isso dos poderes e a casa mágica seja possível tem a ver com a vela. Esta é a fonte de tudo. A vela está colocada em uma prateleira na casa mágica e não se apagou desde a sua criação. O que se resume a que esta simples vela é igual à magia que todos na família possuem. O que significa que se você é parte da família Madrigal por sangue, acaba recebendo um tipo de presente ou dom quando chega a uma certa idade? E a outra coisa que precisamos esclarecer e entender é como a vela foi criada ou de onde diabos ela veio. Se você já assistiu ao filme, saberá que a primeira aparição da vela foi quando a avó Alma acabou de perder seu marido, Pedro Madrigal, que teve que se sacrificar para salvar seus filhos. Enquanto isso, a avó Alma estava toda triste e chorando pela partida de seu companheiro de vida através de uma oração. A vela ganhou vida. No filme, não nos é dada uma explicação clara de como exatamente a vela ganhou vida. A avó simplesmente chamou isso de um milagre, mas alguns especularam que a vela poderia ter vindo de algum anjo ou ser celestial. Mas quanto mais cavamos em temas profundos deste filme, mais percebemos que, na verdade, a vela surgiu da avó e seu marido, Pedro. Porque apenas prestem atenção. E percebam que os conceitos principais que giram ao longo da trama deste filme são esperança, união, família e amor. Ser uma família unida e que se apoia nos momentos difíceis lhes dá esse poder inquebrantável. Então, com isso, acredito que a vela foi criada pelo sacrifício que o marido da avó, Pedro, fez, junto com a oração de angústia que a avó fez ao perdê-lo. E foi aqui que surgiu esse milagre de esperança. Foram necessários os dois para que o milagre da vela pudesse acontecer? Pedro, se colocarmos em uma metáfora, serviu como a esperança. E a avó colocou sua fé na oração. E assim, juntos criaram o milagre para sua família. Mas agora vamos falar sobre Mirabel. Ela não recebeu nenhum dom ao longo da história. E uma coisa importante que é apresentada no filme é que a avó começa a depender dos dons que seus familiares possuem. E pressiona os membros da família para que sejam o seu próprio dom, em vez de serem eles mesmos. Isabela sente que precisa ser perfeita o tempo todo. E Luísa se sente sobrecarregada com todo o trabalho que lhe é deixado por ter sua superforça. E é através deste colapso familiar que vemos que a casinha começa a desmoronar. Neste ponto, não sabemos claramente qual é o motivo pelo qual tudo está desmoronando. Só nos é apresentado que a escuridão está começando a ameaçar a família, e por isso todos começam a se sentir sem esperança. Maribel é quem sempre consegue levantar a esperança na família, mesmo quando sua avó descarta. Mirabel é um elemento-chave, pois também fornece a parte física da fé. Assim como a oração da avó, quando ajudou a restaurar a casinha com trabalho manual, junto com a ajuda da comunidade. Mas o que isso tem a ver com a criação da vela e o poder de Mirabel? Bem,
Pedro deu esperança à sua esposa e à sua família em um momento muito crítico e escuro. O seu sacrifício foi a razão pela qual sua esposa e filhos puderam viver. E a avó criou a oração física a partir do desespero. Então a esperança que Pedro ofereceu se combinou com sua oração, o que finalmente fez a vela surgir, fazendo com que sua vida e situação mudassem completamente. Tanto que lhe deu o poder de criar uma linda casinha. Mas com isso, o que queremos dizer? Para que alguém possa criar magia de qualquer tipo, são necessárias duas qualidades que serão indispensáveis. A primeira é a capacidade de sentir esperança ou ter esperança. E a segunda é agir de uma forma positiva, mesmo quando se espera o pior. Essas duas qualidades são as coisas que criam magia, porque sem o sacrifício que Pedro fez, não haveria uma grande família de meninas. A palavra esperança é muito importante para entender a criação desta vela, porque está diretamente relacionada com o superpoder de Mirabel. Temos que ser mais atentos, porque aparentemente o filme nos fez acreditar que Mirabel não recebeu nenhum dom. Mas talvez ela tenha fornecido algo muito importante para que todos salvassem seus poderes, que foi a esperança, assim como Pedro fez. Aqui surge outra teoria, um pouco absurda. E se a casinha a abençoou com a encarnação da vela? Ou seja, Mirabel era outra extensão de magia, mas em forma humana, que seria capaz de interagir com sua família para proteger e preservar os dons de todos. Porque Mirabel tentou incutir essa parte da esperança, assim como a vela fez, até mesmo com o distante Bruno. Quando ela o encontrou, praticamente teve que implorar para que ele olhasse além de sua má visão. Em quase todas as cenas, foi Mirabel quem se mostrou com uma atitude positiva, olhando o lado bom de tudo. Foi a primeira a tomar medidas numa direção positiva, mesmo quando a avó a descartou. E essa foi a única vez que vimos sua esperança se enfraquecer quando discutiu com a avó. O que, claro, resultou na rachadura e desmoronamento da pequena casa. Essa ideia de que Mirabel é a reencarnação da vela também respondeu várias perguntas sem resposta, como por que a casinha estava desmoronando quando ela discutiu com sua avó. Isso faz sentido, já que se Mirabel, a vela, começasse a perder esperança, é lógico que a casa começaria a desmoronar, já que a casinha depende da vela para sua magia. E lembremos que a casinha desmoronou quando Mirabel se sentiu completamente desesperada por causa da discussão. Mas por que dar essa reencarnação para Mirabel? Ela viveu como uma criança positiva desde pequena e possuía qualidades de união e harmonia com sua família. Por essas razões, a casinha decidiu conceder-lhe o dom da encarnação, e ela não tinha como saber e mostrar isso completamente. Mirabel simplesmente foi tudo o que a família precisava. Lembremos que não pode haver luz sem escuridão. E foi até aquele momento sombrio na família dos Madrigal quando Maribel pôde brilhar. E nós percebermos o que isso realmente significa. Ela mesma era o presente. Sem ela não haveria esperança, não haveria vela nem mágica. Até aprendemos que ela era o mais importante para manter a família unida. E por essa conexão tão grande que ela tinha com a casa, foi a razão pela qual esta se rachou e desmoronou quando Mirabel se sentia sem esperança. Outra coisa importante que nos foi mostrada no filme é que cada um dos personagens carrega em suas roupas algo que representa e simboliza o poder que possuem. Luísa tem bordados em sua saia que representam a força. Isabela usa um vestido em camadas que emite a mesma vibração que as pétalas de uma rosa. Camilo tem camaleões em seu traje e Bruno tem relógios. E o que acontece com Mirabel? Mirabel tem borboletas por toda parte, que simbolizam esperança e transformação, que proporcionou e encarnou a vela para transformar a horrível situação em que a família se encontrava. E se ainda não estão completamente convencidos disso, para provar ainda mais, há uma borboleta na vela? O simbolismo está literalmente por toda parte. Só precisa prestar atenção. Então Mirabel acabou tendo mais poderes que todos. Ela era a chama que alimentava seus poderes. Mas o que vocês pensam sobre isso tudo? Vocês têm outras teorias sobre isso? Deixem-nas nos comentários.